nossa questão é um termômetro de primeira ordem com K estático igual a 1 milímetro cada grau Celsius. E a pergunta é, qual a leitura essa temperatura passa de 0 graus para 30 graus Celsius em um segundo? Esse aqui é o gráfico da nossa função, da equação de primeiro grau. Bom, a equação de primeiro grau ela tem duas características, que é o tal e o Ks. Através do gráfico, a gente conseguiu as informações já previamente medidas de que o QO é 3,7 milímetros e o QI é 10 milímetros. Com isso, conseguimos então determinar o ganho, que é pela fórmula QO sobre KQI, que vai ficar 0,37. E determinamos então a defasagem. Como o gráfico não está em escala certa, a gente fez a medida prévia já, e a cada 2 segundos representam aproximadamente 3,7 centímetros. Então, a primeira regra de 3 é para calcular o período, em que 2 segundos representam 3,7 centímetros, e x vai representar 2,4 centímetros, que é a distância de um período. E ele chega a 1,29 segundos aproximadamente. A segunda regra de 3 é para calcular o atraso, em que a gente vai usar a mesma escala, que 2 segundos representam 3,7 centímetros, e x representa 0,5 centímetros, que é a distância calculada entre os picos da entrada e da saída, que vai dar um atraso de 0,27 segundos. Usando essas duas informações, a gente consegue fazer outra regra de 3 para calcular a defasagem, em que o período representa 360 graus e o atraso, que é 0,27, representa x, que vai dar uma defasagem de menos 75,3 graus. Usando então essa informação, a gente consegue a resposta, usando o gráfico da resposta em frequência, a gente consegue obter o ômega vezes tal. Aqui a gente consegue ver que o nosso ganho, que é 0,37, e o nosso atraso, que é 75 graus aproximadamente, bate aproximadamente no 3, é onde eles se encontram. Então, a gente vai assumir que ômega vezes tal é 3. E como a gente sabe calcular o ômega, que é 2 vezes π vezes a frequência, sendo a frequência 1 sobre período, que a gente já calculou previamente, descobrimos que o ômega é 4,87 radianos por segundo. E com isso a gente consegue chegar à informação de que o tal é 0,6 segundos. Para uma temperatura, voltando à pergunta, para uma temperatura de 30 graus Celsius e tempo de 1 segundo, temos através do gráfico de resposta no tempo QO sobre KQI por T sobre tal. Como o tempo é 1 segundo e o tal 0,6, nós descobrimos que o T sobre tal é 1,67. Descobrimos então agora, pelo diagrama do tempo, onde o nosso QO sobre KQI é 1,67, batendo no gráfico, a gente chega a um ganho novo de aproximadamente 0,8. Então, o nosso novo ganho, o QO sobre KQI, é de 0,8. Com isso, para uma temperatura de 30 graus Celsius, teremos que o QO é 24 milímetros aproximadamente. Em um segundo, teremos aproximadamente 24 milímetros, que corresponde a 80% dos 30 milímetros já esperados. Temos então esse gráfico, onde 1 segundo é 24 milímetros e em 30 milímetros ele entraria em regime permanente. Com isso, podemos calcular com a fórmula que o professor passou em sala. QO é igual a Ks vezes QI vezes 10 elevado a LDB sobre 20. Fazendo a conta, chegamos ao resultado de que LDB é menos 8,8. E então, conseguimos colocar no programa que o professor nos passou, substituindo o valor de tal para 0,6 e colocando
o LDB como menos 8,8, nós chegamos aos dois diagramas. Esse da fase e o diagrama do ganho.